Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula do curso de testes de invasão em redes. Eu tive um pequeno problema na minha internet aqui mais cedo, até achei que de repente a aula de hoje pudesse ter sido cancelada, né? Mas felizmente o negócio foi resolvido aqui, voltou ao normal, felizmente. Bem, ontem acredito que alguns de vocês tenham brincado aí, né, no Hacker Test. Quem será que conseguiu chegar aí no estágio mais avançado? Quem continua aí? Qual o estágio em que vocês chegaram? Postem aí no chat pra gente dar uma olhada. Ó, Daniel nível 9, Marco nível 10, Edmar nível 10 também. Beleza. Edmar ou Marco, posta o link aqui pra gente do nível 10. Que eu acho que foi o mais alto que chegaram. Boa noite, Vitor. Ver se de repente consigo ajudar vocês a resolver o nível 10. Aproveitando já para avisá-los, nossa aula de hoje também é um pouco mais teórica, tá? Hoje nós vamos falar sobre introdução ao teste de invasão e ética hacker e vamos também dar uma olhada sobre a parte de relatórios, tá? Então nós vamos ver como funciona um teste de invasão, quais são as suas fases e como a gente escreve um relatório, ok? Bem, estou dando uma olhada aqui no nível 10. Deixa eu ver o que pode ter aqui. Depois vou dar uma brincada nisso aqui também. Deixa eu ver se consigo resolver depois. Tá. Deixa eu ver. Beleza, marcou. Edmar postou aí pra gente. Danilo, pra quinta-feira ou segunda-feira que vem. Tá? Eu acredito que acredito não. Na verdade, na quinta-feira a gente não precisa estar com todas as máquinas prontas, tá? O ideal é que na quinta-feira vocês estejam pelo menos com o backtrack, ok? E para outra semana, aí sim a gente vai precisar de todas as máquinas virtuais prontas, tá? Então isso daí já dá um tempinho para os senhores poderem montar tudo certinho, tá? Amanhã nossa aula vai ser sobre Google Hacking, então vai ser uma aula bem mais prática a partir de amanhã, mas como é o Google Hacking, a gente não precisa de uma distribuição Linux específica, né? A gente vai utilizar qualquer navegador, seja em tablet, seja em celular, seja num laptop, no desktop, seja lá o que for, tá? Não vai fazer muita diferença, ok? Então vamos prosseguir, né, nosso conteúdo na aula de hoje. É verdade, Renato, menos o IE, né? Eduardo, eu até coloquei para vocês lá no NetClass que as técnicas em XP muitas funcionam no Windows 7, mas se vocês quiserem ter o Windows 7 também, pra mim tá perfeito, cara, não tem problema nenhum. É até bom para comprovar que realmente algumas das técnicas que nós vamos utilizar funcionam também no Windows 7, ok? E aproveitando para avisá-los, é provável que hoje a gente consiga terminar a nossa aula um pouco mais cedo, porque o conteúdo de hoje é um conteúdo mais tranquilo, então acredito que a gente não se estenda muito, tá? Ontem a gente terminou praticamente 1 da manhã, hoje de repente a gente termine meia-noite e meia, mais ou menos, tá?
E lá vamos nós, como já dizia o Pica-Pau. Também pode ser, Cristiano, não tem problema nenhum. Ok? Bem, então, em primeiro lugar, eu gostaria que os senhores dessem especial atenção a esse pequeno texto no slide da aula de hoje, tá? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Isso daí foi escrito por Sun Tzu, que foi um grande estrategista de guerra da antiga China. E a gente deve levar em consideração essas palavras desse grande cara, né? A arte da guerra, ela pode ser adaptada para os dias de hoje, e a gente vê que esse conceito abordado nesse pequeno texto diz muito a respeito sobre a necessidade da gente conhecer o estado real de nosso sistema, rede ou infraestrutura. Quando eu falo nosso, na verdade eu digo nosso e do cliente também, né? Porque é isso que a gente vai oferecer para o cliente como o entregável, né? O cliente quer conhecer o estado real da infraestrutura ou das aplicações dele. Beleza? É isso que vocês vão dar de retorno para o cliente. Agora, por que eu coloquei essa frase para a gente iniciar a aula de hoje? Né? Simplesmente porque ela tem muito a ver com o tema abordado na nossa aula. Tá? Então hoje a gente vai tratar sobre o que é um teste de invasão, as necessidades da gente realizar uma análise do nosso parque computacional, e além disso a gente ainda vai entender os diferentes tipos de testes de invasão, as suas fases e as metodologias existentes e empregadas, pelo menos as principais, ok? Mas eu acredito que, em primeiro ponto, a gente teria que definir o que é um teste de invasão, né? Porque a gente fala para muita gente, pentest, teste de invasão e tal. Muita gente acha que sabe o que é um teste de invasão, beleza? Então isso precisa ser muito bem definido para que vocês saibam o que vocês estão realmente oferecendo ao cliente e vocês possam mostrar para o cliente o que é um teste de invasão. Até porque existem diversas situações em que um cliente, a primeira coisa que ele acha é que ele precisa de um teste de invasão, tá? Eu mesmo já tive uma situação dessa, um cliente muito interessante que eu cheguei lá e o cara disse para mim que queria um teste de invasão. Beleza, teste de invasão, ok. Só que o grande problema é que a estrutura do cara era basicamente essa daqui, ó. O cara tinha, digamos que isso aqui seja a internet, tá? Aí o cara tinha um modem, beleza? Tinha um switch, ou um roteador, não lembro na época, tá? E tinha aqui a infraestrutura interna dele. Basicamente isso aqui era a rede do cara, ok? Internet, modem, switch, o roteador e as máquinas da rede interna. Na opinião de vocês, isso daqui precisa de um pentest? Beleza, Bruno? Marco diz que sim, Leonardo diz que não, Danilo diz que sim, Bruno também acha que sim, Caio não. O outro Caio diz que é relativo, Bruno Garcia diz sei lá. Bem, a ideia aqui é o seguinte: quando a gente olha uma infraestrutura disso daqui, existe alguma proteção aqui? Alguém sabe me dizer se existe alguma proteção? Qual proteção, Caio? Leonardo também, qual proteção que vocês acham que tem?
Justamente, Marco. Beleza, Eduardo, pode ter a CL, tá? Mas a CL, ela não configura, por exemplo, liberação ou bloqueio de porta, ou liberação ou bloqueio de determinado tipo de protocolo, ou de determinado tipo de tráfego, né? Então, assim, por padrão, beleza, o roteador pode ter a CL e tal, ok. Mas se existe a CL, a gente sabe que se a CL resolvesse a maior parte dos problemas, não precisaria existir firewall, né? Então, assim, uma rede dessa daqui a gente pode considerar que não tem proteção nenhuma, né? Não tem proteção nenhuma. Por quê? Eu estou conectado diretamente com a internet, tá? Aqui eu tenho um roteador, beleza, esse roteador recebe a conexão de internet, roteador não, modem, que manda para um roteador ou para um switch. Caramba, daqui de fora eu tenho acesso completo a isso daqui, ok? Quem aqui vai bloquear o meu acesso ao roteador, né? Se o roteador não estiver bem configurado, quem vai bloquear o meu acesso à rede interna? Quem, por exemplo, vai bloquear o acesso de um usuário aqui de dentro, uma máquina infectada, para realizar uma conexão reversa, né? Então, com essa visão aqui, a gente vê que não existe proteção nenhuma, tá? Então, qual é o argumento que eu utilizei com o cliente nessa situação específica? Olha, ó, fulano, você não tem necessidade de um pentest simplesmente porque você não tem o que testar. O pentest normalmente ocorre quando nós já implementamos algum tipo de controle de segurança, nós temos uma proteção de perímetro, nós temos uma pretensa infraestrutura segura, nós temos uma aplicação que foi desenvolvida tomando-se cuidado durante o processo de desenvolvimento, ok? Aí sim eu quero testar para saber se o trabalho foi bem feito. Se eu não tenho nenhum controle de segurança implementado, eu tenho alguma coisa para testar? Não tenho nada para testar, né? Simplesmente porque eu sei que eu vou conseguir entrar, ok? Então a gente só testa quando já existe um controle de segurança sendo realizado. Se não existe esse controle de segurança, eu não tenho por que realizar um teste apenas para virar para o cara e falar assim: olha só, meu filho, você tem que implementar um firewall. Eu não preciso fazer um pentest para um cara desse para falar que ele precisa implementar um firewall, que ele precisa implementar um sistema de detecção de intrusão de rede, um sistema de detecção de intrusão de host, um gerenciador de logs, né, um CIEM, né, um sistema de monitoramento integrado. Não preciso falar isso para ele. Quer dizer, eu não preciso realizar um pentest para falar isso para ele. Então, é nesse momento que você vira e fala: olha só, eu tenho outro serviço que eu posso oferecer para você. Eu posso implementar a proteção de perímetro para você. E depois ou a gente testa ou você contrata uma outra empresa para realizar o pentest. Ou então, se você quiser, nós indicamos uma outra empresa, essa outra empresa faz a proteção de perímetro, ou os seus funcionários fazem a proteção de perímetro de acordo com as nossas especificações, e aí sim, nós realizamos um teste de invasão para validar o nível de compliance dessa implementação. Ok? Luiz, entre os projetos realizados, qual foi o case mais complicado realizado por você? Cara, eu tive alguns projetos mais punks. Eu já tive um pentest específico que pra mim foi o pior de todos. Assim, mesmo eu realizando dentro da empresa. Acho que foi o pior pentest que eu já peguei. Foi um mês realizando um pentest para teste de compliance de PCI numa empresa de telecom e telemarketing aqui no Rio, e foi punk. Por quê? Porque essa empresa ela já vinha passando por auditorias de PCI e pentest há anos. Então tudo aquilo que se encontrava de vulnerabilidade era corrigido. Até culminar no ponto que chegou lá, eu fiquei um mês e encontrei pouquíssima coisa. Acho que essa foi a pior situação que eu peguei.
Então, Leonardo, a grande questão é você mostrar justamente o retorno de investimento e os riscos inerentes a uma configuração básica dessa, a uma infraestrutura básica. Tá? Fala, Rafael. Não entendi o ponto de interrogação, cara. Bem, continuando aqui no nosso slide. Aí é que tá, Jonas. A gente vai falar. Ah, tá, entendi. Não, não foi a Oi, não. Não foi a Oi, não. Foi próximo, mas não foi a Oi, não. A gente vai falar sobre as metodologias, Jonas. Aí a gente vai entrar nessa questão. Tá? Vitor, foi encontrada vulnerabilidade, tá? Mas algumas das vulnerabilidades não poderiam ser exploradas. Por quê? Se fossem exploradas, geraria um ataque de negação de serviço de dentro do próprio cliente. Toda a infraestrutura dele seria impactada. Então eu não tinha permissão para fazer isso. O máximo que eu pude fazer foi reportar isso, né? Ó, existe essa vulnerabilidade, se eu atacar acontece isso, isso, isso. Tenho, é, tem permissão para fazer isso? Não, não tem permissão. Então beleza. Então fica só no nível de vulnerabilidade, fica uma vulnerabilidade não testada. Aí a galera de infra teve que ir lá validar se a vulnerabilidade realmente existia e resolver essa questão, tá? Então, basicamente isso. Essa foi a vulnerabilidade mais nível mais alto que eu encontrei, tá? Mas mesmo quando você não encontra vulnerabilidade, você cobra do cliente, sim, a não ser que você coloque no contrato uma cláusula dessa, ok? Leonardo, até que assim, na minha questão foi mais tranquila, porque eu fiz o pentest todo de dentro da sala da galera de segurança da informação. Então foi mais tranquilo. Bem, prosseguindo aqui, né? Então, como a gente pode ver no slide, o objetivo principal de um teste de invasão, ou pentest, contração de penetration test, é realizar uma análise e posterior avaliação detalhada de todos os aspectos que envolvam a segurança do nosso sistema computacional. Okay? E em cima disso, o pentester ele simula, né, ou busca simular no ambiente real e em algum momento, ambiente virtualizado também, ataques e explorações de falhas que poderiam ser feitos por um invasor de acordo com a situação real do sistema ou da rede. Agora, desculpem, o que a gente deve ter em mente é que as principais diferenças entre um atacante e um pentester é que o atacante ele não possui limite de tempo, tá? E os objetivos desse atacante, obviamente, são diametralmente opostos ao de um profissional ético realizando um teste de invasão. E mesmo no que diz respeito ao teste de invasão, a gente ainda pode classificá-lo em tipos diversos, de acordo com o escopo do que vai ser analisado, tá? Então a gente não pode virar e falar assim, eu vou fazer um teste de invasão. Beleza, eu tenho que dizer que tipo de teste de invasão nós vamos realizar. Porque dependendo do escopo definido, nós temos classes diferentes de testes de invasão. Isso inclusive pode impactar no preço que é cobrado do cliente. Ok? Deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide. E quando eu falei com relação ao atacante e ao profissional, é que o atacante ele tem tempo de esperar alguém cometer uma falha, né? O pentester não. O pentester ele tem tantas horas a serem cumpridas dentro de um determinado prazo de tempo, período de tempo, e entregar o relatório. Tá? Isso é um ponto meio que negativo. Tá? Algumas vezes, inclusive, eu tive que deixar bem claro isso no relatório,
que devido ao tempo limitado não foram possíveis testar determinadas técnicas ou vulnerabilidades e tal, papapá. Algumas vezes o cliente até repensou e decidiu estender um pouco mais o tempo, tá? Mas na maioria das vezes o cliente não quer nem saber. Bem, então falando aí sobre os tipos de pentest, né, essa classificação básica aí, os tipos mais comuns e conhecidos são o blind, double blind, gray box, double gray box, tandem e o reversal, né? Onde o blind é aquele tipo de teste onde o cliente sabe os testes que serão feitos na sua rede pelo profissional contratado, enquanto que esse último ele não possui muitas informações sobre a rede que será testada. É muito mal o IP, de repente o nome de alguma aplicação que esteja rodando que seja crítica, que ele não possa tocar, e só. Tá? Temos também o double blind, que é o tipo de teste mais próximo da realidade de uma invasão. E aí, nesse tipo de teste, nem o profissional que realizará os testes terá acesso às informações acerca da rede testada, nem o cliente saberá de antemão quais os testes serão realizados e de que maneira. Então, essa classe de pentest é a que mais se aproxima de um ataque real, pois um atacante ele normalmente não tem conhecimento sobre informações do alvo e o alvo também não sabe que será atacado. Tá? Então, quando um cliente ele quer simular uma situação próxima da realidade, ele utiliza esse tipo de teste. Tá? Isso, Fagner, seria o mesmo tipo que o black box. Tá? Temos também o gray box, né, que é onde o profissional possui acesso ou conhecimento parcial da rede e o cliente tem conhecimento total dos testes que serão realizados. Tá? E automaticamente, né, a gente fazendo a analogia do blind e double blind, nós temos o gray box e o double gray box, onde também no double gray box simula a situação onde o pentester ele simula estar no lugar de um usuário daquela infraestrutura, com acesso e privilégios limitados ao sistema, e enquanto isso, o cliente terá conhecimento parcial das ações do pentester, como seria de se esperar de um cenário real, simulando o ataque de um insider, né? Um funcionário insatisfeito, por exemplo, que já tem acesso ao sistema, apesar de ser um acesso limitado com poucos privilégios. E digamos que de repente esse funcionário insatisfeito está participando de um processo de espionagem industrial e quer ou precisa ter acesso a informações que não fazem parte do seu nível hierárquico. Então o que ele tenta fazer? Uma escalada de privilégios. Então é justamente isso que o pentester busca conseguir, né? Acesso a informações que inicialmente ele não teria acesso, não teria conhecimento, através da escalada de privilégios. Olha, o valor hora varia um pouco, tá? Obviamente que vai variar dependendo do tipo de pentest dessa classificação. Você tem o valor hora que pode começar com R$300 a chegar a R$800, tá? Depende do cenário, depende da experiência do profissional, do nome do profissional no mercado, ok? E até mesmo do tipo de aplicação que vai ser testada. É. A média fica aí entre R$400 e R$500, ok? Essa é a média da hora. Se a gente for imaginar, por exemplo, um double blind em sistema escada, cara, brincando R$800, brincando R$800. Aí você pensa aí, R$800 coloca aí 40 horas ou 80 horas, vai dar um valor razoável, né? Tá certo, Fagner. Não, se a gente parar pra pensar, por exemplo, 80 horas, né, vezes, vamos colocar um valor médio aí, de R$400, tá? R$400. Vai dar mais ou menos 32 mil, tá?
É um valor razoável, né? É um valor razoável. Feita terceirização de serviço, você prestando serviço para outra empresa de segurança que não tem esse tipo de serviço. Ah, Cristiano, eu já fiz esse tipo de coisa, tá? Normalmente a gente acaba cobrando um pouco mais baixo, tá? O valor acaba ficando mais baixo realmente. Ah, Aí você pode cobrar de repente 60 a 70% do valor que você cobraria normalmente, tá? Então, por exemplo, se você cobrasse R$ 400, você diminui esse valor aí para 250 a R$ 300, tá? Até porque a outra empresa ela precisa do lucro dela também, né? Ninguém faz nada de mão beijada. Deixa eu perguntar do Diego Luiz, hoje com Port Security, protocolo 802.1W, BPD Guard e Root Guard, ainda existem ataques a camada 2, ao Layer 2? Diego, para te falar a verdade, Diego, existe um porém bem interessante aí, né? Você mesmo está dando parte da resposta, que na verdade é o seguinte: as empresas elas gastam muito dinheiro para segurança em quê? Segurança na infraestrutura, né? Se preocupa em comprar suíte gerenciável, inteligente, tal, aqueles roteadores que quase servem cafezinho, compra um firewall, compra aquela caixa preta que vai resolver todos os seus problemas, enquanto que na verdade a maior parte dos problemas não está na infraestrutura. A maior parte das falhas hoje em dia se encontram na aplicação e não na infraestrutura, né? Então, um pentester, bem como um atacante, sempre vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil hoje em dia é qual? É a aplicação. Por quê? Não há investimento em segurança no desenvolvimento, tá? São poucas as empresas que se preocupam com isso. Eu mesmo estou num processo agora em que eu estou escrevendo treinamento para segurança, um treinamento de segurança em desenvolvimento de softwares para a Petrobras. Semana que vem eu vou para Brasília ministrar uma palestra para gerentes de TI do Banco do Brasil sobre desenvolvimento seguro. Já é a segunda palestra desse ano. Eu fui convidado para a Digitro, em Floripa, também para a mesma palestra. É, Deixa eu ver mais quem. A gente mesmo está criando, a própria OYS está criando um curso desse. Por quê? Porque não existe essa preocupação. Essa preocupação está surgindo agora, né? Agora existe essa coisa do top 10 da WASP e tal, existe o CLASP, a CV, acho que é a CV, não, a SVS, é, tem BSMM, N coisas que nos levam para essa área de desenvolvimento seguro. Mas a empresa, que é uma fábrica de software, ela não quer perder dinheiro com o desenvolvedor dela se preocupando em utilizar TDD, em utilizar testes desde o início, né, da fase de concepção do projeto. Ela não quer isso, né? Ela quer que o cara entregue ali um projeto que levaria 80 horas, que o cara entregue em 40 horas, né? E basicamente trabalham com POG. Essa é a principal metodologia de desenvolvimento hoje em dia que impera no mercado brasileiro, tá? É programação orientada a gambiarras, basicamente isso. Por quê? Porque o cara não quer perder tempo, porque para ele tempo é dinheiro, ok? Então assim, a maior parte das pessoas não quer hoje em dia não quer nem saber da coisa do ataque em cima do Layer 2 e tal. Ela quer saber de ataque em cima da aplicação, que é muito mais prático, muito mais fácil, tá? A maior parte dos pentests que eu pego, 70%, eu sei, eu sei disso, Vitor. Eu sei disso. Eu já participei de um pentest, né, claro. Então, é, então,
como eu estava falando, o atacante vai sempre pelo caminho mais fácil. Tá? Então vamos lá, deixa eu prosseguir aqui. Eu parei no Double Grey Box. Vamos para o Tandem. Sim, Diego. Um exemplo seria o Cross-Site Script. Mas ainda existe muito do number one, do top 10 da WASP, que é o Injection. Ainda é um dos mais encontrados. Essa semana mesmo eu estava escrevendo um treinamento dentro da Petrobras e descobri algumas vulnerabilidades em portal interno. Coisa que não deveria ter passado despercebido antes. Um momentinho só. Bem, Tandem. Tá? Então, o Tandem ele é o tipo de teste também conhecido como caixa de cristal, onde o auditor, ou pentester, ele tem total conhecimento do alvo e o cliente sabe quais os testes serão realizados em sua rede. Tá? Obviamente que esse tipo de teste ele está bem distante da realidade de como um ataque é executado, só que é uma modalidade de teste efetiva para ser realizada com uma certa periodicidade. Então eu costumo dizer que o Double Blind é a melhor opção para quem vai fazer um primeiro teste de invasão na sua rede e periodicamente realizar testes do tipo Tandem, que são testes que saem mais barato, né? A carga horária necessária é menor também, então é como se fosse uma espécie de manutenção do pentest, né? Um reteste, né, periódico, então dá para ser um pouco mais transparente. Ok? E temos também o teste do tipo Reversal, que é interessante para testar o time de resposta a incidentes da empresa, porque o pentester ele tem conhecimento total do alvo, da sua infraestrutura e organização, enquanto que o alvo não tem conhecimento dos testes realizados e técnicas utilizadas. Tá? Normalmente é o tipo de teste contratado pela diretoria para sacanear, digamos assim, né? Na verdade para testar a capacidade de reatividade do seu time de resposta a incidentes. Ok? Deixa eu ver o que o Vitor está colocando. Luiz, provavelmente você já deve ter ouvido falar de IDM da Oracle. O que você acha da aplicação em si? Vitor, de cabeça, eu não lembro dessa sigla IDM. O que ela quer dizer? Só para eu ver se realmente conheço ou não. Se eu não conhecer, eu também não vou mentir para você. Identity Manager. Ok. Eu confesso que eu não conheço essa solução da Oracle. Tá? Então, como eu não trabalhei com ela, eu realmente não posso nem opinar, cara. Não tenho conhecimento das características dela, não sei como ela funciona, então realmente não posso opinar. Pra falar a verdade, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu trabalhei durante um tempo na área de segurança defensiva, né, proteção de perímetro, hardware e tal. Tenho conhecimento para isso, faço consultoria e tal. Mas a minha área sempre foi segurança ofensiva e a parte de investigação. Okay? Então, assim, meu foco é esse. Então, algumas das soluções mais novas, mais recentes e tal, eu confesso que eu não tenho conhecimento. Tá? Essa, por exemplo, da Oracle, não conheço. Não conheço. Tá? Quando vocês me perguntarem alguma coisa e eu não souber, eu vou ser bem claro com vocês. Tá ok? Então vamos lá. Prosseguindo aqui, né, além das categorias de testes de invasão que a gente viu, a gente também pode dividir esse processo, né, esse teste de invasão, em pedaços, né, ou fases bem distintas e interdependentes, porque o resultado de uma fase afeta diretamente o bom ou não tão bom assim andamento da próxima fase, okay? Já que existe uma retroalimentação, digamos assim. Uma fase gera insumos que serão utilizadas para a execução da próxima fase. Beleza? Então, as fases mais comumente consideradas são, como mostrado no slide que vocês estão vendo: levantamento de informação, varredura, ganhar acesso, manter acesso
que é apagar rastros. Obviamente que nessas fases existem subfases que a gente vai conhecer ao longo do nosso curso, porque a gente vai estudar cada uma dessas fases. Tá? Como a proposta é apresentar um pentest completo para vocês, eu vou trabalhar em cima de cada uma dessas fases, mostrar o conceito de cada uma dessas fases. Apesar de nós trabalharmos em cima do backtrack, a gente tem para dizer que esse é um curso de backtrack, né? Porque tudo que a gente vai fazer é em cima de backtrack. Mas ainda assim, meu objetivo aqui não é ensinar ferramental para vocês, né? Não é ensinar só ferramentas. Meu objetivo é ensiná-los qual é a lógica do funcionamento daquela fase, de forma que vocês possam realizar esse processo todo independente da distribuição Linux que vocês utilizem. Tá? Eu mesmo sou um que muita gente fala, eu uso backtrack, eu uso backtrack. Não, cara, eu gosto de usar o meu Linux, que eu vou personalizando de acordo com as minhas necessidades. Tá? Então eu só instalo aquilo que eu preciso utilizar em determinado processo. Tá? Aquela história de, não, vou colocar o backtrack como uma distribuição no meu laptop. Não tem necessidade disso. Okay. Bruno, eu posso apresentar para vocês algumas documentações, tá, no que diz respeito a, como se fala, a relatórios. Inclusive eu acho que eu tenho um exemplo de um relatório aqui que eu preparei até para a última turma de pentest. Eu vou ver se mostro para vocês. Ok, daqui a pouquinho até vou dar uma buscada aqui e mostro para vocês. Bem, então a primeira fase é a mais importante, onde a gente busca obter toda e qualquer informação pertinente ao nosso alvo, desde o nome de funcionários, donos, sites, telefones, comunidades sociais, etc. E em cima do que a gente conseguir nessa primeira fase, a gente vai compilar essas informações, tá, e partir para a segunda fase, porque aí a gente já vai ter os alvos iniciais para realizarmos as varreduras. Porque não tem como eu definir, não, eu vou realizar uma varredura se eu não sei nem os IPs dos servidores que têm acesso público. Tá? Já na segunda fase, a gente realiza as varreduras, que vão retornar para a gente quais os sistemas e os IPs que estão ativos, e a partir daí a gente já vai saber em cima do que a gente pode explorar mais. Tá? E aí a gente vai para um processo que eu pessoalmente considero uma subfase da fase de varredura, chamada de enumeração, tá? Onde a gente descobre os serviços ativos e as versões desses serviços ativos, para que, a partir daí, a gente consiga definir os vetores de ataques e a gente consiga avançar para a próxima fase. Tá? Essa técnica de vasculhar o lixo da empresa, entraria na primeira fase, o levantamento de informações. Okay? Que é o que a gente chama de dumpster diving. Tá? E funciona muito bem. Eu até vou abordar um pouco mais ela mais à frente, quando a gente for falar sobre engenharia social. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Isso aí, Bruno. Olha, Diego, também entra, porque você utiliza as informações públicas da empresa, né, os documentos que estão disponíveis no site da mesma, por exemplo, e tenta extrair o máximo de informações possíveis com o MetaGuffin. Okay, isso também entra na fase de levantamento de informações. Tá? Bem, a terceira fase, que é o ganhar acesso, é onde nós vamos explorar as vulnerabilidades encontradas na fase anterior, baseados nos vetores de ataques que a gente definiu depois que nós reunirmos as informações obtidas. Tá? Então, os ataques que permitirão que a gente ganhe acesso ao sistema-alvo, eles podem ser dos mais variados tipos. Tá?
desde ataque de engenharia social a captura de tráfego de rede para conseguir capturar credenciais de acesso a algum serviço remoto. Ok? Ou então, como usuário, conseguir buscar credenciais de um nível mais alto e realizar a escalada de privilégio. Tá? Bem, depois que a gente consegue o acesso ao sistema, a gente precisa manter esse acesso por um tempo determinado, tá? Até que todos os testes tenham sido realizados de maneira satisfatória e nós tenhamos alcançado o objetivo que tenha sido definido dentro do escopo do teste de invasão. Então, o grande problema dessa fase de manter o acesso é o risco de que ela se torne uma faca de dois gumes. Porque se você cria um acesso com uma backdoor, por exemplo, um atacante real, ele pode simplesmente se utilizar desse buraco na rede que você deixou e acabar invadindo o sistema. Tá? Então, por isso é necessário que a gente tome muito cuidado com essa fase. Às vezes a gente nem chega a utilizar a fase de manter o acesso. Assim que a gente consegue ganhar o acesso, a gente procura realizar o máximo de ataques possíveis dentro de um período aceitável, tá? E depois a gente vai embora. Ok? Não instala nenhuma backdoor, não instala nada lá. Então, não instala trojan, nada disso. Ok? E isso aí, justamente que a gente vai para essa próxima fase, né? Onde depois de que tudo foi feito, a gente vai para essa fase que é basicamente apagar os rastros e alterações feitas no sistema, tá? Então nesse momento aí, não, na verdade não, Amanda. Quando eu falo de período aceitável, é um período de tempo em que eu não precise sair da máquina, perder o meu acesso e depois tentar ganhar o acesso novamente, tá? Então aquele momento que você está dentro da máquina ou dentro do sistema, você conseguir realizar os testes possíveis, ok? Em última instância, numa situação em que há uma imensa necessidade, aí sim a gente procura utilizar alguma técnica para manutenção do acesso, tá? Mas fora isso, a gente evita ao máximo, ok? Ou então utiliza alguma técnica que seja restritiva, como por exemplo a realização de, ao invés de eu acessar diretamente a máquina, fazer com que aquela máquina se conecte no meu IP sempre, tá? Mas Luiz, na parte de manter acesso, se você não explorar como intruso faria, não afetaria o relatório? Porque você não estaria fazendo exatamente como o atacante faria no caso de instalar trojans, backdoor, etc. Aí é que tá, justamente como eu falei, é uma faca de dois gumes, porque você também vai ter que responder se você instalar alguma coisa e uma outra pessoa invadir, ou você causar algum tipo de indisponibilidade no sistema do cliente, tá? Então isso sempre precisa ser definido durante o processo de delineamento do escopo do teste de invasão. Porque às vezes também o seu cliente só quer que você entre no sistema e consiga acesso como root. Ponto. Finalizou, acabou o teste de invasão. Você sai e faz o relatório. Entendeu? Então tudo isso vai depender do escopo que foi definido pelo cliente junto com o pentester. Justamente, mano. Justamente. E isso aí, Caio. Isso aí. Às vezes o cara nem precisa ver o restante, o cara só quer só que você tenha acesso como root. Entendeu? E para falar a verdade, a maioria dos pentests que a gente pega é basicamente isso. É só você ter acesso a alguma informação meio confidencial, conseguir acesso como root e acabou o pentest. Os caras não querem arriscar muito não. Olha, normalmente ele segue o que está no relatório, Danilo. Tá? O que acontece é, naqueles pontos mais críticos, onde a gente consegue a exploração, quando você vai apresentar
relatório final para o cliente, você, de acordo com o feeling que você percebe ali na reunião de apresentação, você pode aproveitar para apresentar a técnica na prática ali para os caras, entendeu? Principalmente se você está querendo vender outros serviços. Que aí o cara toma aquele susto e tal, então isso acaba sendo meio que válido. Tá? Mas na maioria das vezes é o passo a passo no relatório e o cara valida ou não. Robert, nós faremos utilizaremos algumas técnicas de escalada de privilégios, sim. No caso, você ganhar acesso através de um trojan que você mandou usando engenharia social. Aí, nesse caso, isso entra no relatório para que o cliente possa limpar a praga que você mandou, tá? O malware que você enviou lá para ele. Tipo infraestrutura, Microsoft, Unix. Olha, Alexandre, sempre vai depender da boa ou má configuração daquela plataforma, tá? Mas eu diria que é mainframe. O mais complicado é mainframe, tá? Porque Unix, na verdade, é Unix-like, né? Linux, por exemplo, com ataque de engenharia social você consegue acesso, né? Você manda um pacote .deb que você tenha forjado, por exemplo, com código malicioso ali dentro, pô, você consegue brincando acesso ao sistema operacional, né? Alexandre, eu confesso que eu não sei. Não sei te dizer porque eu nunca trabalhei com Solaris, tá? Unix eu trabalhei com o Skull Unix há anos atrás. Então assim, está meio fora da minha área de escopo. O que normalmente eu vejo em Unix é má configuração, cara. Tá? É má configuração mesmo. A maior parte das responsabilidades de falhas em sistemas de Unix é má configuração do sistema operacional. Ok? Mas realmente é bem mais trabalhoso você conseguir essa escala de privilégio em Unix-like do que em Windows. Deixa eu ver o que o William colocou aqui. Mas nesse caso, Luiz, o default é parar no primeiro acesso. Já vi alguns gerentes reclamarem que assim o pentest não foi completo. Eu vejo que o pentest não precisa ser uma análise de todas as falhas. Aí é que tá, William. Por isso que precisa ser muito bem definido no contrato que é feito, tá, com a definição de escopo. Para que o cara saiba o que vai receber e até que ponto o pentester vai. Tá? Concordo, Robert. Nem sempre, William, às vezes só uma não basta não, cara. Novamente, depende do escopo. Isso é verdade, Luan. Bem, prosseguindo aqui, no final disso tudo, né, depois de todas essas fases aí, tá, a gente apresenta um relatório final, detalhado, que é entregue ao cliente, com as informações de todo o processo realizado. Tá? Normalmente são entregues dois relatórios, um relatório técnico e um relatório gerencial, tá? Ou relatório executivo, beleza? Porque o relatório técnico vai para a equipe técnica do cliente, mas o diretor, o gerente, ele quer ver o relatório executivo, tá? Alexandre, não vamos chegar a esse ponto de ver essas vulnerabilidades não, tá? Acho que na verdade nem dá tempo. Bem, deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide. Diga, Robert. Uhum.
Cara, eu recomendaria a formação completa de teste de invasão, tá? Que englobam vários cursos. Então ele seria uma formação específica em teste de invasão de redes, pentest com Metasploit, teste de invasão em redes wireless, análise de vulnerabilidade de aplicações web e eu acho que só. Acho que são esses 4 cursos. Tá? A gente formaria o cara dentro dessa gama de grandes possibilidades de ataques diferentes utilizados no teste de invasão. Tá? Seria uma formação bem completa. Um total aí de 160 horas. E isso aí, Caio. Nós teremos uma turma agora. Acho que o único curso que eu ainda preciso focar para escrever realmente é o de Pentest em redes wireless. Tá? O de análise de vulnerabilidade em aplicações web eu estou começando a escrita dele, o de Metasploit já existe, os outros também já existem. A gente pode começar a pensar, né? Porque realmente houve uma procura boa. Tanto EAD quanto presencial, Diego. Tá? Tanto EAD quanto presencial. A única questão é que o de redes wireless, no EAD, o aluno tem que se disponibilizar a fazer toda a configuração necessária. Olha, Mário, normalmente a gente faz as promoções, sim, tá? Robert, ex-aluno, eu acho que tem desconto, sim, mas isso é com o Eduardo ou com o Renan. Essa parte não é muito comigo. O meu trabalho é ministrar o curso e resolver consultoria. Então vamos lá. Então outra classificação que a gente pode fazer no que diz respeito aos ataques são quanto aos tipos de alvos aos quais são dirigidos. Tá? Então os tipos básicos de ataques são Server-Side Attack e Client-Side Attack, né? Sendo que o primeiro, Server-Side, ele foca na exploração de serviços sendo executados em servidores que servem como alvo. Okay? Já a segunda categoria aproveita-se do despreparo e conhecimento técnico, né, pouco conhecimento técnico do usuário para lançar o ataque contra esse usuário, podendo até mesmo utilizá-lo como trampolim para executar um ataque do primeiro tipo, que é o server-side. Tá? E os ataques focados em servidores são executados pelo atacante até que se obtenha uma resposta do alvo, seja de sucesso ou de falha. E aí eles sabem se aquela aplicação está de pé, ou se o servidor está funcionando ou não. Já os ataques lançados contra usuários dependem da interação com esses usuários, onde o atacante aguarda que o usuário alvo execute uma determinada ação que servirá como gatilho para detonar a bomba jogada pelo atacante. Tá? Desculpa aí, Caio. Agora nem me fale. Sim, Alexandre, as técnicas do SET são um exemplo. Tá? Phishing scan, pendrive infectado, CD infectado, qualquer tipo de coisa desse nível é um client-side attack. Cross-site script, tá? CSurf são técnicas de exploração do tipo client-side. Okay? Diferente, por exemplo, de SQL Injection. Né? SQL Injection é server-side, enquanto cross-site script é client-side. Tá? E no que diz respeito a um teste de invasão, as técnicas e ataques realizados também foram criadas metodologias que organizam em um modelo coerente os passos que devem ser executados para que um teste seja completo e efetivo. Eu lembro que no início aí alguém me perguntou se existia alguma receita ou algo do tipo a ser seguida. É justamente aqui que a gente fala disso. Tá? Normalmente sim, Luiz. Normalmente sim. Bem, vocês podem ver no slide de vocês que existem várias metodologias existentes, tá? No entanto, ao longo do nosso curso, nós vamos utilizar
duas metodologias mais focadamente, tá? Que são, primeiro, a OSS-TMM, que é a mais utilizada mundialmente para realizar testes de invasão em redes. Inclusive, já existe um estudo para transformá-la em uma norma ISO, tá? E essa metodologia OSS-TMM, ela é reconhecida e utilizada mundialmente, tendo inclusive duas certificações próprias para comprovar que o profissional tem conhecimento e sabe como utilizar tal metodologia. Okay? E além dessa, nós também vamos trabalhar com uma chamada PTES, tá? Que não consta no slide de vocês. Escreve assim, PTES. Opa. Deixa eu pegar aqui o link na página do PTES para passar para vocês. Opa, valeu, Michael. Isso aí, Alexandre. Eu torço para que ele consiga, né? Ser bom, isso vai ser bom pra gente. Ok. Deixa eu colar essa URL aqui também. Acho que não vai carregar, vai demorar um pouquinho para carregar. Se vocês carregarem nessa página do PTS, por exemplo, vocês verão que essa metodologia ela já divide o teste de invasão em 7 fases, tá? Ou sessões, né? E aí dentro de cada uma dessas fases, se vocês clicarem aí no site, vocês verão que ele vai delinear as diversas técnicas que são possíveis de se utilizar em cada uma das fases. Okay? Então isso já facilita o processo quando o profissional não sabe qual técnica utilizar naquela fase em que ele se encontra. Tá? Falando das demais agora, dentre as normas exibidas aí no slide, a gente pode destacar o OWASP Testing Guide, que é utilizado para testes de invasão exclusivamente em aplicações web. Tá? Esse guia surgiu da necessidade originada da quantidade de falhas existentes, da imensa quantidade, diga-se de passagem, existentes em aplicações web. Tá? E como a maioria dos sistemas estão migrando para a web, a demanda por um tipo de metodologia para avaliações de segurança acabou se tornando cada vez maior. Beleza? E, independentemente da metodologia a ser seguida, a gente vai falar de alguns passos logo a seguir para realizar um teste de invasão de forma padronizada. Okay? Isso aí, Luiz. Isso, Thiago. Alguns deles indicam de maneira bem clara, tá? E outros nem tanto, outros são mais generalistas. Por isso que eu gosto muito de focar em 3 desses daqui, tá? O OSS-TMM, o PTES e o OWASP Testing Guide. São os 3 principais para mim. Tá? Tanto que se vocês derem uma olhada nesse PTS que eu coloquei para vocês aí o link, vocês vão ver lá tudo certinho, cada uma das fases tem as técnicas. Obviamente que ele não vai falar assim para vocês: você pode utilizar a ferramenta tal para explorar tal vulnerabilidade nessa fase XYZ. Ele não vai falar isso, mas vai falar que naquela fase específica determinado tipo de vulnerabilidade pode existir e você pode utilizar tais técnicas para explorar. Ok? Funciona mais ou menos assim.
Eu até comparo, inclusive, essas metodologias à norma ISO 27002. Né? É como eles agem da seguinte maneira: para bom entendedor, meia palavra basta. Então os caras dão assim o direcionamento inicial. A partir dali você se vira. Tá? Cada um dá o seu jeito. Então vamos lá. Bem, então nesse slide aí nós podemos ver os principais passos para a condução de um teste de invasão, tá? Onde no primeiro passo diz respeito à conversa inicial que a gente deve ter com o cliente, e essa conversa inicial será onde nós vamos definir em conjunto, de acordo com as necessidades do cliente, obviamente, o escopo do teste, o que será ou não testado, os horários em que o processo será realizado, o que pode ou não fazer ao longo dos testes realizados, quem será responsável para que possamos contactar caso ocorra algum problema e etc. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente define quais são os objetivos do nosso teste de invasão e aquilo que é considerado intocável. Tá? Porque o cliente pode deixar bem claro que determinadas aplicações ou determinados servidores não podem ficar indisponíveis. Então, normalmente ele pede que a gente nem toque naquele local. Beleza? Olha, Lome, nesse primeiro caso, minha recomendação seria: faça um pentest bem generalista, assim. Tipo, leva para o cliente aquilo tudo que você conseguiu ter acesso dentro daquelas quantidades de horas definidas. Tá? Você vai explorar o máximo que você puder. Obviamente que, como pentester, é seu dever também perguntar para o usuário se existe alguma aplicação ou algum servidor que você não possa tocar com risco de causar algum tipo de indisponibilidade. Tá? Olha, o escopo varia muito. O escopo normalmente é conseguir shell como root, conseguir acesso a algum documento da empresa, tanto via exploração de infraestrutura quanto via exploração de aplicação web. Tá? Aí é que tá, Caio. Eles não enxergam dessa maneira, eles enxergam como a infraestrutura sendo o ativo a ser testado. Porque é justamente aquela infraestrutura que dá suporte ao servidor ou aplicação intocável. Tá? Dump do banco também, Léo Flávio. É uma outra possibilidade aí também. Então por isso que não é feito esse teste, Caio. Tá? Porque o cliente realmente tem receio. O que se pode fazer em situações dessas aí também vai depender do cliente. Tem cliente que aceita, tem cliente que não aceita. Ele montar um servidor, tá, virtualizado, ou então seja lá o que for, numa outra estrutura específica lá de homologação, de repente, com todo o dump daquele servidor intocável. Beleza? Aí sim você pode realizar os seus testes. Tá? Inclusive, nunca é indicado você fazer teste direto no servidor em produção, se aquele servidor não puder correr o risco de ficar indisponível. Tá? Diego, também depende do escopo. Mas negação de serviço distribuída, normalmente a gente não coloca em escopo. A gente nem levanta essa possibilidade. Negação de serviço, sim. Mas negação de serviço distribuída, não. Por quê? Porque não existe técnica de proteção contra DDoS. Tá? Normalmente um ataque DDoS, quem tiver a maior banda ganha. Entendeu? Isso é matemático até. Isso aí, Vinícius. Akamai, né? Vamos testar lá o Akamai. Bem, depois dessa conversa inicial, então, a gente elabora um contrato, ok?
onde constarão, né, todos os aspectos que envolvam o processo como um todo, assim como as pessoas da nossa equipe, que terão acesso às instalações físicas e ou sistemas da empresa, né? E esse contrato ele deve ser reconhecido legalmente com a assinatura do responsável pela equipe e pelo cliente contratante, com firma reconhecida e cercado de todos os dispositivos legais para evitarmos quaisquer aborrecimentos futuros, inclusive um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, né? É um contrato aí específico de não divulgação de informações sigilosas. De contrato, Leonardo? Não, infelizmente não tem aqui não. De contrato não tem aqui não. Eu tenho de relatório, mas de contrato eu posso até procurar de repente em algum HD externo meu aqui, mas nessa máquina não tem. Deixa eu ver aqui. Alexandre Luiz, então, ferramentas que fazem um serviço automatizado de teste de invasão até o show de algum SO não é interessante em ambientes de produção de clientes para não correr o risco de uma. Isso aí, Alexandre. Isso aí. Tá. Beleza, Leonardo, tranquilo. Pra você ter noção, Alexandre, eu tava num hotel, tava ministrando um treinamento de hardening, isso no Maranhão, pro pessoal do TJ de lá. E a gente decidiu brincar um pouquinho com o Nessus. E eu e um outro aluno, a gente decidiu passar o Nessus no servidor do hotel. O que rolou? O servidor do hotel caiu, meia hora tudo indisponível, a gente ficou sem internet também, tudo porque duas máquinas passaram o Nessus no servidor. Obviamente que posteriormente o pessoal do hotel foi avisado e tal, mas vocês veem que era um servidor que estava realmente sobrecarregado. Tá? Eu já tinha passado no Nmap antes, tinha visto a quantidade de portas com aplicações rodando. Então qualquer requisição a mais seria motivo para ele cair, e foi o que aconteceu. A culpa não foi minha não, cara, a culpa foi do cara que configurou lá, que tava, o negócio tava ruim lá. Então, com o contrato assinado e tudo. E isso aí, Vitor, só duas máquinas passando, cara. Tá certo. Bem, então, com o contrato assinado e tudo devidamente acordado com o cliente, a gente define a equipe que participará do teste e quais os papéis de cada um durante o processo. Tá? Isso é importante para que um não interfira no trabalho do outro e nós tenhamos especialistas atuando dentro da sua área de domínio. Ok? E, obviamente, com a equipe organizada e o teste já agendado, a gente parte para a execução efetiva do mesmo, avaliando cada um dos aspectos definidos aí no escopo inicial de acordo com o contrato. Tá? E depois da execução, né, com os testes realizados, deixa eu ver aqui. Normalmente, Luiz, a gente pode inclusive separar, por exemplo, um membro da equipe vai testar as aplicações web, o outro membro vai testar a infraestrutura de redes, um outro cara vai ser responsável pela aquisição de informações sobre o alvo, tá? E por aí vai. E essas informações são todas reunidas no final. Tá bom? Então depois que a gente realiza os testes, né, a gente reúne as informações de cada uma das fases, de cada membro da equipe, e a gente as organiza em um todo coerente, de forma que possamos fazer uma análise detalhada e objetiva do cenário e de tudo que a gente conseguiu. Tá? Essa análise final é justamente o que será o embrião do relatório final que nós vamos entregar para o cliente, para que possa tomar as devidas providências de acordo com as indicações da equipe de teste de invasão para proteger a sua rede. Obviamente que, no caso do teste de invasão, a gente não conserta as vulnerabilidades, a gente não resolve. A gente dá indicações no relatório. Beleza?
Justamente, Bruno. No Tiger Team, cada um dos caras lá tinha sua função específica. Tá? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Tá? Agora, uma das coisas que a gente deve manter em mente quando falamos sobre testes de invasão ou qualquer outro tipo de avaliação que seja feita em um sistema é que qualquer um desses procedimentos, sem a permissão legal dos seus proprietários, pode ser considerado crime. Tá? Pode não existir a tipologia, mas pode-se adaptar uma ação dessa a algum crime previamente existente. Tá? Olha, Robert, deixa eu ver aqui o que o Mário perguntou. Vocês orientam para como tirar a vulnerabilidade? Sim. A gente orienta quais são as melhores configurações a serem feitas, quais as possíveis soluções ou técnicas utilizadas para resolver uma determinada vulnerabilidade. Mas a gente não coloca a mão, tá? Mas a gente dá um direcionamento. E às vezes, inclusive, o cliente pode entrar em contato com a gente para a gente dar um help lá para o cara que é responsável pela infra. A gente não resolve, mas também dá uma consultoriazinha por fora. Robert, justamente aí é que é interessante a situação do double blind, onde o pentester não sabe nada sobre a rede, ele não sabe nem que existe esses poréns, tá? E aí ele faz o teste completo. Okay? Sempre vai depender da necessidade e do nível de risco que o cliente pode correr. Porque às vezes o cliente pode perguntar assim: quanto de chance você me dá, quer dizer, quantos por cento de certeza você me dá que você não vai derrubar algum servidor meu? Na mesma hora eu já falo, 0%. 0% de que eu não vou derrubar. Porque sempre existe a possibilidade. Tá? É 100% de chance de que em algum momento haja algum tipo de impacto durante um teste de invasão. Né? A rede pode ficar mais lenta, um servidor pode cair, uma aplicação pode ficar indisponível, eu posso conseguir pegar as credenciais de algum gerente ou diretor ou até mesmo o presidente da empresa. Esse tipo de coisa pode acontecer. Justamente, Robert, justamente. Isso tudo tem que estar no contrato. Nesse caso, Caio, tanto que eu não sei se vocês perceberam, uma das coisas que eu citei é: a gente tem que ter o contato de algumas pessoas dentro da empresa. Né? Temos a pessoa que contratou e nós temos uns 2 ou 3 pontos de contato. Esses pontos de contato, eles servem para quê? Para que, se der alguma merda durante o teste de invasão, digamos assim, a gente derrubou alguma parada que a gente não poderia derrubar. Na mesma hora você liga para aquele ponto de contato, avisa ele ou a eles, e eles vão tomar as medidas necessárias. Ok? Então, no momento em que você percebeu que aquilo que não poderia ter acontecido aconteceu, já avisa ao teu ponto de contato. Tá? Opa, tá sem áudio aí pra vocês? Voltou? Deve ter dado uma oscilada aqui na conexão, porque hoje mais cedo minha conexão realmente estava meio baqueada. Tá? Então, até que ponto vocês ouviram? Até que ponto da minha explicação? Alguém lembra aí até que ponto vocês ouviram na minha explicação? Que eu continue de onde parou? Ah, tá, beleza. Então, a gente tendo esses pontos de contato dentro da empresa, quando ocorre algum problema, são as pessoas que nós vamos contactar. Beleza? O servidor que a gente não poderia derrubar caiu, uma aplicação que não poderia ficar indisponível ficou indisponível. O que a gente faz? Pega o telefone na mesma hora, entra em contato com esses caras para que eles contactem a infraestrutura da empresa para resolver o problema. Tá?
Se a infraestrutura não perceber nada, e se é um teste não anunciado, o ponto de contato não vai falar nada que está havendo um teste. Simplesmente vai falar, ó, tentei acessar o servidor tal e está fora do ar. Resolve aí. Ponto. Ok? Vamos lá. Então... Então, daí a gente tem essa necessidade de um contrato assinado, reconhecido, né, legalmente reconhecido, tá? E isso após uma ou mais reuniões exaustivas onde o escopo será definido. Dificilmente será definido em uma reunião só, ok? E outros cuidados aos quais precisamos nos ater é no que diz respeito aos testes realizados, de forma que não causem qualquer prejuízo ao cliente. Beleza? Justamente por isso, uma das saídas que é possível nós adotarmos para evitar esse tipo de problema é virtualizar os ambientes que serão testados e realizar os ataques em um ambiente controlado, como uma espécie de sandbox. Tá? Por exemplo, digamos que a gente queira testar como um determinado sistema se comportaria diante de um ataque com vírus, worms, trojans e rootkits. Okay? Seria problemático a gente realizar esse tipo de teste em um sistema em produção, assim como ataques de ligação de serviço, que podem causar paralisia total em um sistema crítico que tem necessidade de alta disponibilidade, mas que também está dentro do escopo dos testes. Então o que a gente faz? A gente entra em contato com o cliente e solicita que ele virtualize, né, que ele crie um ambiente de homologação com aqueles servidores virtualizados para que a gente possa trabalhar em cima deles. Tá bom? Justamente, Bruno, geralmente existe. Geralmente existe. Quando a gente fala de empresas de grande porte, existe. Empresas de médio e grande porte. Tá? Empresas menores normalmente não têm essa preocupação. Robert, justamente. Principalmente quando a gente fala de pentest físico, Robert. Isso daí é o mais importante. Luiz, não dá para fazer um teste 100% realista, tá? Mas dá para se aproximar um pouco. Ok? Bem, a gente vai entrar então agora uma parte que fala sobre os relatórios, tá? Me dê apenas um minutinho, que é para eu ver se eu consigo encontrar aqui um exemplo de relatório. Tá? Um minuto só. Pronto, pessoal, já liberei para vocês lá no NetClass tanto os slides de hoje quanto a apostila e o modelo de relatório. Tá? Deixa eu ver, o Fagner me perguntou se o pentester deve ter conhecimento de programação. O ideal é que tenha. Tá, o ideal é que tenha. Eu sempre indico pelo menos 3 linguagens diferentes. Uma de baixo nível, uma de nível intermediário e uma de alto ou altíssimo nível. Ok. Vocês estão falando aí de linguagens. Eu basicamente indicaria Assembly, C e Python. Acho que são 3 linguagens aí que envolvem esses 3 níveis de abstração, tá? Deixa eu escrever aqui, Marco, que fica melhor para vocês. Assembly, C e Python, tá? São as 3 linguagens de programação que eu acho que consegue suprir as necessidades de utilização de um pentester, tá? E já fica aí para vocês. Então vamos entrar agora nessa parte de relatório, né? Tendo uma compreensão básica do que é e de como se organiza um teste de invasão, bem como suas fases, a gente precisa entender como organizar o relatório final e quais informações precisam estar contidas no mesmo. Tá?
Isso, Thiago, Assembly, cara. Inclusive tem uma galera aqui na turma de vocês que está finalizando o curso de Assembly comigo, né? Deixa eu ver. O Alan tá aí. Deixa eu ver se o Ricardo também tá aí. O Ricardo Galossi também tá aí. O Thiago Soares tá aí. O Vitor Medina, o Vinícius Medina. Tem sim, Thiago. A gente tá finalizando. Inclusive hoje seria a nossa última aula. Deu pau na minha internet aqui mais cedo. A última aula vai ser amanhã. E aí a gente vai finalizar com uma aula de C. Tá? O conteúdo basicamente, inclusive eu tenho até que alterar a ementa no site da YS. Eu alterei um pouco a ementa ao longo do curso. Tá? Ficaram das 20 aulas, ficou mais ou menos 5 aulas de arquitetura, 10 aulas, 10 a 11 aulas de Assembly e 4 aulas de C. Tá? Deve. Teremos novas turmas, eu só não tenho data ainda, Diego. Ok? Só não tenho data ainda. Marco, é legal, cara, porque assim, eu falo do basicão mesmo. Eu falo de o que é linguagem de programação, o que é algoritmo, o que é estrutura de dados, o que é arquitetura. Explico bastante sobre arquitetura. Entro no Assembly para o cara entender como funciona a arquitetura que eu expliquei antes, né? Aí depois que o cara vê tudo isso e vê como trabalhar diretamente com o processador, o cara entra em C. Então ele já vai para a linguagem C com um conhecimento completamente diferente do cara que já começa em C ou de repente começa a programar em Java, né? Então a noção do cara fica um pouco diferente. Diego, de repente rola. Vitor, eu não entendi direito o que você escreveu, cara, ficou meio estranho. Léo Flávio, você pode, você pode dizer que você estava acessando o site dele e de repente você foi realizar uma busca ou foi realizar alguma coisa, uma consulta, algo do tipo e você recebeu um erro estranho na tela e decidiu dar uma olhada e aí você percebeu que era um erro de SQL injection, tá? Assim, é a coisa mais simples de se falar. E aí a gente espera que o cara não pense que você quis invadir. Mas, muito sinceramente, muitas vezes, às vezes nem vale a pena você falar nada, porque o cara acaba te tratando mal, né, ainda quer te sacanear. Isso é um problema. Tá? Justamente, justamente. Bem, deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide. E se for sistema militar, o código militar é bem mais rigoroso que o código civil, quer dizer, o código penal. Às vezes é melhor deixar passar, William. Corretíssimo, Vitor. Corretíssimo. C não é uma linguagem muito difícil, tá? Obviamente que tem as questões mais rebuscadas, mas é tranquilo de aprender. Python é facílimo, tá? E eu até indico o Ruby também, para quem quer ver a parte de exploits do Metasploit, tá? Mas você vê muito exploit em C, muito exploit em Python também, e em Perl também, tá? Sim, a ideia é basicamente essa, Diego. Na verdade, nós temos dois cursos de exploitation. Um é a introdução, que explica a base, tá? As técnicas mais básicas, e o outro que é mais avançado, e a gente ensina bypass de proteção de software. Como criar exploits que façam bypass nessas proteções de softwares como a ASLR, DEP, por aí vai. Cara, Python é bem tranquilo. Bem tranquilo. Em breve eu devo lançar um curso de tipo introdução a Python em 24 horas, entendeu? Um curso mais rápido, mas não por isso com menos conteúdo, tá?
Inclusive, eu acho até que isso já existe no site da UYS, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que às vezes nem eu lembro a quantidade de tantos cursos que a gente tem lá que. Putz, nem eu lembro. E olha que eu sou responsável pelos cursos. Cadê? Temos aqui, ó, introdução ao Python. Temos também uma introdução à linguagem C. Tá? Deixa eu postar o link aí para vocês. Pronto, são dois cursos de desenvolvimento além dos de fundamentos de programação com Assembly C. Tá? Mas vamos prosseguir aqui. Tá? Então, o relatório final ele é basicamente onde vocês reunirão as informações coletadas durante todo o processo de teste de invasão e a análise final do mesmo. Okay? Então, nesse relatório é importante que nós coloquemos de forma descritiva as ferramentas utilizadas, os comandos executados, respostas obtidas como retorno do sistema, vulnerabilidades encontradas e, acima de tudo, como foram exploradas. Tá? Então, com essas informações, é possível a gente classificar as vulnerabilidades de acordo com o nível de popularidade, facilidade e risco representativo ao sistema testado, calculando aí um valor médio e retornando o nível de gravidade de tal vulnerabilidade. Tá? Eu pessoalmente gosto muito de utilizar o CVSS. Okay? O CVSS ele já tem um sistema de pontuação ou de classificação de nível de criticidade das vulnerabilidades existentes. Beleza? Então, quando a gente entra lá no CVSS e a gente vê alguma vulnerabilidade, a gente consegue ver lá também o nível de criticidade da mesma. Deixa eu até buscar aqui o site do CVSS para vocês darem uma olhada. Tá aqui, ó. Isso, Bruno. Common Vulnerability Scoring System. Tá. Acho que é importante, inclusive lá ele explica a fórmula matemática utilizada. Tá. Se vocês encontrarem algum tipo de vulnerabilidade, vocês sempre vão ver CVSS tal. Okay? Tem o ID dele lá no CVSS. Bem, deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide. Bem, então nesse slide a gente pode ver aí, além do que já foi dito, alguns outros aspectos importantes que precisam estar presentes no relatório final, tais como sumário executivo, definição do escopo, definição dos vetores de ataque, né, onde nós elencamos todas as possibilidades de ataques existentes naquela infraestrutura que nós conseguimos mapear, e soluções e contramedidas. Okay? Então eu postei para vocês lá no NetClass um modelo de relatório de pentest. Tá? Tem o do Backtrack também, que o próprio Fagner citou aí, tem na internet para vocês baixarem. E eu acho que o que eu postei lá para vocês já serve já como... por exemplo, a gente identifica que na infraestrutura que nós estamos testando, o cara tem rede wireless, o cara tem portas abertas, o cara tem aplicações disponíveis para acesso externo. Então a gente levanta, né, a gente faz um levantamento de tudo que foi encontrado e que pode permitir que um atacante tenha acesso à infraestrutura interna do meu cliente. Tá? Em cima disso, a gente vai elencar quais são os caminhos mais fáceis. Tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tá? A gente vai
na parte de varredura e tal, no final disso tudo, a gente vai ver como funciona aí esse processo de elencar vetores de ataques. Tá? Que aí eu acho que fica mais fácil, porque senão eu vou estar falando agora para vocês de um conceito que fica muito mais fácil de ser compreendido depois que você já está encontrando vulnerabilidade. Ok? Então vamos deixar isso daí um pouquinho mais para frente. Tá? Bem, então uma coisa muito importante que eu preciso frisar com vocês é o seguinte: todo comando executado e as suas respectivas saídas devem ser armazenadas para posterior reprodução e citação, explicando como você conseguiu chegar a determinadas conclusões e resultados. Tá bom? Então isso é muito importante. Tá? Então para isso a gente utiliza um comando chamado script, que ele armazena em um arquivo de log os comandos executados e as suas respectivas saídas. Tá? Por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Um momentinho só. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela aí? Beleza. Show de bola. Então, digamos que eu estou realizando um processo de teste de invasão através da minha máquina Linux e tal, blá, 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 e tudo que foi executado eu preciso que seja armazenado em um arquivo de texto. Por quê? Porque eu quero que depois de todos os testes eu recupere todos esses arquivos de textos com os comandos que eu executei e as saídas do mesmo, para poder comprovar para o meu cliente que aquilo que eu fiz pode ser comprovado pela equipe dele. Eu não forjei nenhuma evidência, até porque forjar evidência é atestado de incapacidade do profissional de teste de invasão. Ok? Então digamos que hoje é a minha fase de varredura. Tá? Então o que eu faço? Eu vou colocar script varredura underline 2012 07 17.log. Tá? Estou criando o arquivo de log da minha fase de varredura do dia de hoje. Beleza? Então a partir daqui tudo o que eu fizer vai ser gravado nesse arquivo. Tá? Digamos que config. Deixa eu ver como é que está minha rede aqui. Tá até sem rede. Ah, beleza. nmap -ss localhost. Pronto. Saiu alguma coisinha, vou colocar o -sv. Pronto. Tem a saída de alguns comandos. Quero finalizar a execução desse comando script. Simples. Eu vou no meu terminal, digito exit. Vocês podem ver aqui, ó, script concluído. O arquivo é varredura, papapá. Tá? Vou entrar dentro desse arquivo aqui. Pronto. Vocês podem ver que dentro desse arquivo eu tenho aqui, vocês podem ver, ó, o comando que eu digitei, inclusive as teclas, caso eu tenha dado backspace, alguma coisa do tipo, tá? E tenho a saída do comando que foi executado. Okay? Isso daqui é muito importante para ser utilizado como evidência dentro de um relatório técnico. Perfeito? É muito importante a utilização desse comando script. Tá? Bem, então ficou alguma dúvida para vocês com relação a essa parte de teste de invasão e relatórios?
ficou tudo tranquilo. Beleza, muito bom, muito bom. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Esse era o nosso conteúdo. Amanhã a gente vai entrar na parte de Google Hacking, ok? Eu espero que tenha ficado clara a explicação para vocês hoje. E amanhã a gente já começa a colocar a mão na massa. Valeu? Dê uma estudada lá no relatório que eu postei para vocês entenderem um pouco mais como funciona. É um relatório razoavelmente simples, mas tem as informações necessárias. Tá bom? Pô, valeu, Thiago. Obrigadão, cara. Muito bom, Leonardo. Show de bola. Galera, então... Ah, tá certo. Ó, isso daí é com o Eduardo e com o Renan, tá? Não é comigo, não. Então, galera, obrigadão pela presença de vocês, tá? No final do curso, vocês vão avaliar o curso, obviamente, tá? Beleza, Mário, sem problema. Ok? Obrigado, Alexandre, valeu mesmo, tá? Valeu, Vitor. Bom descanso para vocês, tá? Uma boa noite de sono, bom dia de trabalho amanhã para vocês. E amanhã à noite a gente se vê por aqui novamente. Ah, tá certo. A meu daqui a pouquinho vai resmungar aqui também. Valeu, valeu, galera. Um abração pra vocês. Opa, valeu, Luane. Valeu, Michael, Amanda, Léo Flávio, Robert, Luiz. That's all, folks. Tchau, tchau, galera.